Olá, eu sou o professor Rodrigo Mendes e vocês estão no canal Portal da Radiologia.com. Você sabe o que é radiologia industrial? Então hoje vamos conhecer um pouquinho dos conceitos da radiologia industrial e suas aplicações. Bom, mas antes eu vou deixar um recadinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e avise as notificações para você receber todas as vezes aí que tiver vídeos novos. Bom, vamos lá. Então o que é radiologia industrial? Primeiro, então radiologia industrial é o emprego das radiações ionizantes raio-x ou raio-gama para fins industriais. O que seria isso, professor? Então, o emprego seria a utilização dos raios-x ou raios-gamas para fins industriais. Bom, então o que seria a radiologia industrial? Então, seria o que? O emprego, professor? Então, realmente é o emprego, a aplicação usando a radiação X ou gama para fins industriais, é isso mesmo, tá? Então, toda vez que a gente fala radiologia, seria o estudo das radiações. Quando a gente coloca a palavra indústria, né, tudo que é processo, manipulado, transformado, então são aplicações que nós usamos a radiação ionizante para fins industriais. Bom, mas para entender um pouquinho mais sobre a radiação X e sobre as suas aplicações, a radiação gama e também suas aplicações, vamos conhecer um pouquinho desse espectro, né? Que seria o que? O espectro energético das ondas eletromagnéticas. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Já que nós usamos o raio-x e raio-gama na indústria, nós temos que conhecer um pouquinho sobre essas radiações. Então vamos conhecer, tá? Antes de se aprofundar um pouquinho nesses conceitos. Primeiro, o raio-x e raio-gama, ele é bastante utilizado na área da radiologia, tá? Industrial. Por qual motivo? Porque tem um alto poder de penetração, principalmente os raios gamas que a gente vai ver. E também temos os aceleradores lineares, também que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos lá, professor, quer entender um pouquinho mais o que seria essa parte de radiação não ionizante e radiação ionizante? Bom, as radiações não ionizantes, como aqui mostrado aqui na imagem aqui acima, nós temos a energia elétrica, ondas de rádio, micro-ondas, né, infravermelho, luz visível que a gente visualiza, né, através do sol. Então, todas essas radiações são radiações não ionizantes. Ela não tem capacidade de alterar os átomos, diferente das radiações ionizantes, que têm a capacidade de quê? De alterar os átomos, tá? Modificar os elétrons, prótons e nêutrons pelo poder de penetração que eles têm através dos materiais, ok? Bom, professor, eu vou entender um pouquinho melhor sobre os raios-x e raio-gama. Primeiro, o que é o raio-x, né? Eles são provenientes da onde? De equipamentos. Então, os raios-x são equipamentos que são produzidos através de alguns mecanismos, ok? E o raio-gama, professor, é um elemento radioativo. Você pega o ouro, o alumínio, são elementos? Sim, porém não são radioativos. Mas existem elementos que são radioativos. Existem elementos naturais radioativos e elementos artificiais. Mas como assim, professor? Não estou entendendo. Então, existem elementos, né, que são naturalmente, né, você encontra na natureza que ele tem emissão de radiação. E qual é essa radiação? Radiação gama. Você pega o urânio 238, ele é um elemento radioativo natural. Você encontra aí praticamente no Brasil inteiro, né, nessa substância, que é o urânio. Lógico, em alguns lugares com maior concentração e outros lugares com menor concentração, mas você acha em vários lugares do Brasil, tá? Essa substância, esse elemento químico. Professor, como que eu faço para identificar esse elemento? Na tabela periódica tem? Tem. Vocês podem encontrar lá na tabela periódica esse elemento aí, né, que é radioativo. Ele é natural, você encontra na natureza, ok? E existem aqueles elementos que são artificiais, são produzidos, que pode ser através de, né, reatores nucleares ou até mesmo ciclotons, ok? São substâncias radioativas. E na radiologia industrial nós usamos algumas, como cobalto 60, irídio 92, selênio, entre outras, ok? Então tudo isso é utilizado aí para fins industriais, usar na indústria, nas aplicações da indústria, ok? E aqui embaixo nós temos uma imagem, tá? Uma imagem que mostra o quê? Uma aplicação, uma das aplicações, existem várias, ok? Vou mostrar só uma, que é a radiografia industrial. Então, ou o raio-x ou o raio-gama tem como objetivo o quê? Atravessar o quê? Materiais espessos, como aqui o aço, para verificar trincas, né, poros, enfim, alguma alteração, né, alguma descontinuidade nesses materiais. Então, nós temos aqui, tá, na representação aqui amarelinho, a radiação gama. Ela é muito utilizada porque o poder de penetração seria o quê? A capacidade de atravessar os materiais em relação ao X é bem superior, tá? Só se for os aceleradores de elétrons, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Sobre o que seriam os aceleradores de elétrons, né? São equipamentos mais potentes que também têm capacidade de atravessar materiais mais espessos, ok? Bom, vamos lá. Então, raio-x eu sei que é equipamento, eu sei que raio-gama é um elemento radioativo. Existe natural e artificial. Na indústria, nós usamos qual? Os artificiais, tá? O irídio, o cobalto são frequentemente utilizados aí nesta área, tá? E aqui em amarelinho, nessa representação aqui embaixo, nós temos aí
a radiação gama, tá? Que facilmente consegue atravessar, tá? Todos os materiais aqui, ó, como papel, mão e o próprio aço. Então, porque o comprimento de onda dele é bem menor, tá? Ele é bem pequenininho, então ele consegue atravessar, para ter uma ideia, entre os átomos do papel, tá? Da mão e do aço, com facilidade, ok? Então, era bastante utilizado para fazer o que? Ensaios radiográficos. Professor, mas por que tem aqui, ó, além do amarelo, tem o verde e o vermelho? São o quê? O alfa e o beta. O que seria isso? Tá? Os elementos, tanto naturais quanto artificiais, alguns elementos produzem então, o quê? Radiações corpusculares. São outro tipo de radiação, professor? Sim. Radiações corpusculares, tá? Ela emite o que? Partículas, ok? São partículas. Então, corpuscular vem de corpo, de massa. Então, tem partícula. Então, para ter uma ideia, radiação alfa é feita de 4 partículas, 2 prótons e 2 nêutrons. É uma partícula de hélio. Vocês podem consultar a tabela periódica e vocês vão achar lá, tá? Hélio. Então, libera uma partícula de hélio da onde, professor? Essa partícula alfa vem da onde? De um elemento radioativo. Você pega o exemplo urânio 238 tem emissão também de radiação alfa ali, tá? Entre outras. Beta, uma única partícula, pode ser positiva ou negativa, dependendo do caso, tá? Mas são radiações corpusculares. Existe, professor, aplicação para essas substâncias aqui? Que eu conheça a alfa só para fins de pesquisa. A beta tem a beta-terapia, usada na radioterapia, tá? Mas ambas aqui para a indústria não são, né, utilizadas, e sim somente a radiação gama. Nesse caso, para verificar o que, professor? Né, descontinuidades nas peças. Então, se alguém te perguntar o que é radiologia industrial, você tem argumento agora para falar. Você sabe que a radiologia industrial seria o quê? Utilizar ou os raios-x ou raio gama para fins industriais. Ponto. É isso. Nós usamos essas radiações para aplicações, as diversas aplicações que nós temos na radiologia industrial. Gostou? Pessoal, então deixa o seu like aí. Até o próximo vídeo.